Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa e este é o... No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. E estamos aqui com meu parceirão Cadu Costa do Blazinga, olha nós aqui outra vez. Agora, como eu também virei blazingueiro, o Cadu vai ser colega de sempre, né? Ah, é, toda hora, tamo junto. E hoje a gente veio falar de quê, meu amigo? Ah, o Exterminador do Futuro, o Destino Sombrio. Não é um 6. É verdade, é verdade. Vocês vão escutar agora e a gente vai falar, vai tentar dissecar um pouquinho, entendeu? De cada coisinha que a gente tá falando aqui. E vocês também não se esqueçam de entrar lá no Blazinga, no nosso canal do YouTube, pra ver a gente aqui que tá falando aqui. Qual é o canal do Blazinga? E o nosso canal do Blazinga é youtube.com/Blazinga. Pô, amigo, você digita Blazinga no YouTube que vai sair a porra do canal, né? Você também é muito chato. Fala. Fala logo. Você primeiro. Meu nome é Sarah Connor. 29 de agosto de 1997 era para ser o dia do julgamento final. Eu e meu filho John não impedimos. Salvamos 3 bilhões de vidas. Meu currículo tá bom pra você? Não. Você pode ter mudado o futuro, mas não mudou o nosso destino. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. O que temos pra falar desse filme? Que é um filmaço de ação. Vocês já podem ficar ligados nisso. A gente vai falar uma coisa ou outra de um spoiler aqui, outro ali. As tal, até fofoquinhas. porque não tem como fugir muito disso, porque o filme ele avançou bastante, né? A história avançou bastante. E a gente vai acabar falando uma coisa ou outra. Então, se você não gosta muito de spoiler, você dá um tempinho, vê o filme, volta cá, fala com a gente, fica na boa. Mas é o seguinte, filmaço, hein, Alexandre? Nossa. Desde Matrix eu não via o Bullet Time tão bem usado. Muito bem feito. Se bem que é aquela história, é um filmaço pra gente. Sim. Porque nós somos fãs e somos old school. Sim. Porque no final das contas, o garoto não vai ver esse tipo de filme como filme de ação intrigante. Projeto Gemini vai atrair mais. Você acha? Sim, porque tem visual melhor, porque a ação é mais impossível. O Exterminador do Futuro Sombrio, ele é muito estruturado, ele é muito cadenciado na história. Sim. A ação, ele até aumenta alguma coisa, mas é sempre aquele mesmo tipo de ação e feito de uma maneira quase seca. Você não tem ações mirabolantes, impossíveis. Você não acha que o John Wick, ele já colocou um pouco dessa ação seca que você está falando? Eu achei, pelo menos, de todos os filmes que eu vi do John Wick, ele, incluindo também o Polar, que tá na Netflix, ele já tava com essa ação mais seca, mais old school. De tipo, porrada, quebrado, tiro, pá, sabe? Não tá essa coisa mirabolante de James Bond. Uma forma mais fria. Exato. Eu achei esse filme isso, porque o que acontece? É importante a gente frisar que é o seguinte, o Terminator de 84 é uma história que ela tem uma continuação em 91, Terminator 2, né? Exterminador do Futuro 1, ele tenta matar a Sarah Connor, não é? E no Exterminador do Futuro 2, ele tem que matar o John Connor, que é o filho da Sarah Connor, que ele não conseguiu matar no primeiro filme. Ponto. Depois disso, nós tivemos, alguns anos depois, que eu não me lembro qual foi o ano, 2004, 2003, sei lá, lembra agora? 2004. Tivemos Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. E aí, o que acontece? Depois nós tivemos Salvação, né? Exterminador do Futuro, Salvação. Que não se salvou. Que não se salvou, porque era muito fraco, né? E o pior é que eu tava esperando muito desse filme e ele realmente foi muito fraco. Aí eles fizeram agora, recentemente, em 2016, não foi em 2016? Foi. Eles tiveram agora a chance de dar uma, como é que diz? Uma reorganização na série. Um reboot, né? Digamos assim, fazer aquela rebotada. E aí... Cara, eu sou fã de Daenerys Targaryen, né? Então, eu sou fã de Doctor Who. Yeah, it's cool. Photos are cool. Eu amo Emily Clarke. Então, eu gostei desse filme. Mas eu reconheço que ele tinha falhas, ele tinha uma coisa outra ali que não se adaptava mais às histórias antigas. Então, por que eu tô falando isso? Para que vocês esqueçam completamente esses filmes e se concentrem, que se quiserem saber da história do Exterminador do Futuro, é 1, 2 e esse. Só tem 2 vantagens o Rebelião das Máquinas.
a Daenerys Targaryen e o Matt Smith pelado para as garotinhas, que afinal de contas foi a primeira vez que eles viram a bunda do Doctor Who. Que piada ruim. Pô, você é foda, cara. Pois é. Então, tipo assim, você ignora completamente os outros 3 filmes, porque o que conta agora é o 1, o 2 e esse de agora. Sim, parece uma coisa que funciona tipo assim, olha, nada ali aconteceu. Os primeiros 5 minutos do filme já mudam o filme todo. Você tem toda a divulgação do filme dizendo que vai ser um filme com a continuação, com uma ressignificação disso. Aí, bum, o filme muda. Da forma mais seca e idiota possível. Olha, não é mais essa história. Só que é interessante porque vai ser sempre a mesma história. A gente estava brincando de Doctor Who, tem um conceito chamado ponto fixo no tempo, no espaço. Então tem coisas que você nunca pode mudar. Nunca vai deixar de ter a rebelião das máquinas independente de como ela seja feita. Então isso é um ponto fixo no espaço-tempo. A partir do momento que você não tem a rebelião feita pela Skynet, você tem a Legião, que é a mesma rebelião, só que com outro nome e outra estrutura. Aí a partir daí você começa a ver o quanto a história se repete. No primeiro, inclusive porque você tem uma piada com relação a Sarah Connor ser a Virgem Maria, né? A função. No filme tem. Durante a discussão da Grace com a Sarah Connor na hora que elas estão no ônibus do México, sim. você inclusive riu dessa hora. Sim. Aí o que acontece? Tem essa. Porque no final das contas, você define que a única função estrutural da Sarah Connor é ser a mãe ou a mentora de alguém. Sim. Então, por isso ela é chamada de Virgem Maria. E uma coisa interessante é que ela, de vítima, ela se torna o T-800. Eu voltarei. No momento que você tem a Grace, que é um ser humano aumentado e melhorado... Um híbrido, né? Um híbrido. O que você é? Nunca tinha visto outro igual a você. É quase humano. Eu sou humana, só que aprimorada. Um pós-humano, né? Sim. Que você coloca em contato com um humano comum que ainda assim está fazendo as coisas e que envelheceu e que não tem as mesmas habilidades que ela, você tem aquele paralelo do T-800 com o T-1000, porque o T-1000 era o meu robô de metal líquido, era o robô que suplantaria o modelo anterior. Então você está fazendo uma comparação da Sarah Connor desse filme novo com o T-800 do primeiro filme e a Grace com o T-1000. Sim. O T-1000 do segundo filme. Sim, com o T-1000. Que é a mesma comparação feita de forma grosseira do Schwarzenegger, que passa do T-800, que não é mais T-800, com o RV-9. Porque você tem, na verdade, a mesma estrutura sendo usada 2 vezes. Por quê? Você tem um exterminador mais antigo combatendo o mais novo cheio de recursos, e você tem um humano mais antigo combatendo ao lado de um ser humano, de um pais humano. Bom paralelo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode analisar o Exterminador do Futuro hoje como estrutura da história? Eu achei que ela avançou demais. Avançou demais no sentido bom, tá, gente? Eu acho que a história, porque ao momento que você ignora completamente os outros filmes, você cria uma nova narrativa, concorda? Você cria a narrativa do 1, do 2 e do 3. Aí eu te pergunto, se eles conseguem evitar o julgamento final no filme 2, o que acontece para surgir essa nova legião? Spoilers. Posso contar o spoiler? Pode. John Connor, né? Se você tem um Messias que vai salvar a humanidade e transformar todo mundo em seres humanos melhores, qual é a melhor maneira de você destruir a humanidade? Mate o Messias. Aí você elimina toda a questão messiânica que o John Connor teve nos filmes que vieram depois. Mas olha só, presta atenção. O que eu quero que nossos espectadores saibam é o seguinte: que quando ele, e você tá certo, tá? A partir do momento que acontece essa virada na história, que o John Connor se cria uma
ideia de que a Skynet foi controlada. Aquele uma ilusão. Uma ilusão. E aí surge um novo inimigo. Na verdade, surge o mesmo inimigo com outro nome. É que nem aquela música dos engenheiros. As coisas mudam de nome, mas continuam sendo religiões. Sim. Por quê? Porque tudo vai mudar. Só que existe a necessidade de que aquela coisa exista. No final das contas, a Skynet, ela é dependência do ser humano na máquina se revoltando contra ele. Mas eu falo isso há tanto tempo. Gente, eu odeio rede social. Eu não tenho. Eu mal tenho grupo de WhatsApp. Vou te falar uma coisa, eu acho que esse futuro é completamente plausível. Não, já é atual, porque já existe uma tentativa de fazer a Skynet. Sim. Entendeu? Você tem inteligências artificiais que são nesse esquema. Aliás, falando nesse ponto, eu vi as matérias mais recentes, falaram que alguns cientistas que estudam robótica e lidam com a inteligência artificial e tudo mais, estavam dizendo que o filme está fazendo uma propaganda, sabe qual é? Errônea, que está fazendo uma polêmica em cima das inteligências artificiais, que isso nunca vai acontecer, que uma máquina nunca vai dominar o humano, porque ela precisa da capacidade cognitiva e tal, enfim. Olha, gente, desculpa, você entra no seu iPhone, no seu Android, você tem lá um assistente que tu pergunta pra ele, pô, me conta uma piada, o cara conta. Alexa, tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. O meu time, o cara sabe, pra isso criar uma inteligência, sabe qual é? Tipo, não dura muito. Na verdade, Vingadores, Era de Ultron. Na verdade, se você for parar para pensar, isso está tão dentro do homem comum que já existe. Exato. A dependência que nós temos das máquinas hoje é uma coisa absurda. É claro que eu fico, tudo bem, eu não tenho rede social e tal, mas eu tenho um celular. Você precisa, senão você não é ninguém. Senão eu não consigo trabalhar, não consigo, sabe qual é? Não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo viajar, não consigo viver, não consigo fazer um monte de coisa porque eu preciso do celular para me movimentar para determinado lugar, para me mandar de um lugar para outro, às vezes eu preciso. Então o que acontece? A gente já está muito dependente dessas máquinas. Então Sim. Esse futuro, esse destino sombrio, ele não está tão presente assim, não. Ele é o presente. Sabe? Aí é muito possível. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, não me importa. Isso pode acontecer. O que vai acontecer se um dia o Google resolver usar todas as informações que ele pega da gente? Exatamente. Então o filme ele foca muito nisso, nessa questão de tipo da relação do homem com a máquina e aquela coisa do tipo assim, você resolve um problema e surge outro, sabe qual é? Por quê? Porque a tecnologia, a evolução, ela tá sempre chegando, sabe qual é? Então não adianta, é super possível. Olá. Eu agora ando com esse chapéu protetor contra os raios dos comunistas que são despachados contra todos nós. Agora, vamos nos concentrar basicamente nos personagens. Sim. A menina nova, explica pra mim quem é ela. A Dani Reis. A Dani, esqueci o sobrenome dela agora. Dani Reis. Dani Reis mesmo? Acho que é isso. Ela é uma mexicana que vai... É interessante porque a novidade é o clássico com uma versão agradável para o século XXI. É um clássico com uma leitura millennial. Sim, verdade, total. Porque se você parar para ver, até então você tinha a posição da Sarah Connor como sendo a Virgem Maria, porque o único papel que ela podia ter era como mãe. Você tinha personagens de ação e liderança masculinos. Sim. Quando você para ver que a Dani passa a ser o novo John Connor, a pessoa que vai levantar a voz contra a rebelião das máquinas, você entende exatamente onde eles querem chegar. Que está dialogando com o público de agora, que é o que a gente estava falando, evolução, gente. A gente tem que evoluir. É o exterminador que passa no teste de Bechdel. O empoderamento feminino, a mulher é uma questão constante, porque o mundo não acompanha essa nova mulher. Então é preciso, como essa nova mulher precisa acompanhar o mundo. Aí o que acontece, gente? Tipo assim, então nós temos a Reis, que é a nova personagem, tá ligado? E aí a mesma estrutura que você estava falando antes. Sim. De vir um ciborgue no futuro para salvar no presente e tal, aquela coisa toda. Tem isso, tá? A estrutura do Exterminador do Futuro sempre foi essa. Não tem como fugir. Mas nós temos essa nova ciborgue, que é uma híbrida chamada Grace. Que tá muito boa.
porrada, come direto. Ela lembrou muito pra mim Soldado Universal. É Soldado Universal aquele filme do Van Damme? É. Tinha que botar o gelo nele. Isso. Lembrou muito isso, tá? Tenho certeza que alguém bebeu naquela fonte ali. Mas enfim, tá muito boa. Eu acho o personagem também muito boa. Ela tem uma interação muito boa, ela tá ali pra proteger mesmo. E... Para servir e proteger. Pra servir e proteger. E... que Sarah Connor. Mas eu já tinha dito isso antes. Eu falei no dia lá. Falei, meu irmão, pra essa porra voltar a funcionar, tem que trazer os originais de volta. Botou Linda Hamilton, botou Schwarzenegger, botou até o Eduardo Furlong. Vai andar essa parada. Mas o Eduardo Furlong não apareceu. Apareceu. Em que ponto? Porra, ele morre, né? Mas aquele garoto não é o Furlong. É ele botou a cara dele lá, ele botou as estruturas dele pra poder fazer. Eles só rejuvenesceram. Que nem fizeram com o Tony Stark. Com o próprio Exterminador. Com o próprio Exterminador e tudo. Fizeram a mesma coisa, entendeu? O Eduardo Furlong parece no filme. Mas é óbvio que eles deram a rejuvenescida na cara do garoto e tal, beleza. Enfim. E tinha que botar a Linda Hamilton de volta. O filme, a saga do Exterminador do Futuro, ela começou a desandar quando mataram a Sarah Connor. Isso não existe. Não tem como isso, não tem o que fazer. Fizeram uma série na época, lembra? As Crônicas de Sarah Connor. Lembro. Que já era com a Cersei do Game of Thrones, Caraca, era ela? Era a Lena Headey, maravilhosa. Nossa, eu adorava aquela, uma exterminadora. Ela era fazia o papel da Sarah Connor e ficava, né, salvando o filho e tal, aquela coisa toda e tal. Foi a primeira vez que pegaram o conceito feminino de mexer. Se você puder entender uma coisa do que a gente está dizendo, é o seguinte: é o primeiro filme, o segundo, você pode até, se você quiser, você pode até assistir a série e depois você vê esse terceiro filme, porque faz o maior sentido. Faz o maior sentido, porque é nesse meio tempo que acontece a série e tudo mais, aquela coisa toda. E esse filme, ele foca nessa parte, ele já começa nisso. E Linda Hamilton, Sarah Connor, meu irmão, ela já chega. Ela chega chegando. Por isso que eu digo que ela virou Exterminador. Ela virou o T-800. Mas ainda rola o I'll Be Back. Tipo, feito por ela. Feito por ela, fantástico. Quer dizer, ela pegou pra ela o arquétipo. Fantástico. Temos o novo Exterminador Sinistrão. Esse boladaço, pra mim é o pior de todos. Cara, o cara lembra do Arquivo X, aquele negócio de olho negro, né? Ele é muito estrutura de olho negro. É o mesmo cara, é o mesmo ator que fez o Motoqueiro Fantasma no filme, na série da gente. O Jaime Reis, o Motorista Fantasma. O Motorista Fantasma. Ele é o Motorista Fantasma. No começo eu fiquei meio assim, por causa de que... Gabriel Luna? Gabriel Luna. Eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, caramba, não sei, eu olhei pra cara dele, meio que não. Mas depois o cara entrega uma atuação assim, fodástica. O cara realmente arrebenta. Cara, eu fiquei com muito pavor daquele maluco. E se você levar em conta que o roteiro é do David Goyer, cara. Blade. Batman, o Retorno. Acho que toda a série do Nolan. Cara, demais. Você vê o tipo de narrativa, o tipo de roteirista que trouxeram pro Exterminador pra ressuscitar a franquia. Exatamente. E Schwarzenegger, né, cara? Call. Meu irmão, o cara tá demais ainda. Tipo assim, meu irmão, os caras. E exatamente o que você tá falando da narrativa. Meu irmão, os caras meteram o Schwarzenegger velho. Falando sobre cortinas, tem uma cena ridícula sobre cortinas. Cara, e não ficou ruim, cara. É impressionante como quando você tem uma narrativa interessante, quando você tem autores que querem lidar com aquele universo de uma forma segura e inteligente, sabe? Como você consegue amarrar as pontas. E amarraram a ponta para enfiar o Schwarzenegger. Com respeito ao universo. Porque, exato. Na verdade, o Schwarzenegger, ele entrou... É interessante, porque se você for parar para ver... Eu vou fazer uma outra teoriazinha bonitinha aqui, tá? O Schwarzenegger ganhou uma humanidade e uma família para espelhar a Sarah Connor, que perdeu tudo e perdeu inclusive a humanidade. A Sarah Connor nesse filme é um personagem rasa que só tem uma função. Sim. Ela ganha a função dela de novo no final. Sim. Porque o filme todo ela não tem nada a perder. Eu gosto de falar com ele, cara. Ele sabe, ele entra em umas questões que eu fico vendo o filme e ele fala, pô, não é que é verdade? Mas é verdade. Enquanto que o Exterminador, ele ganhou uma família, tava se destedindo. Não, como é que foi? Ela sabe? Não, a gente não tem nada físico, a gente nunca teve esse encontro. Fica meio mais ou menos assim. Mas enfim, gente, pra finalizar, é o seguinte, tipo,
Ótimo filme. Com certeza, valeu a pena. Como você mesmo disse, tipo, dá uma rejuvenescida na saga. Dá pra gente explicar o final? O que é o final? Dá pra rolar uma continuidade? Dá Cara, pra fazer uma dentro desse universo dá. Dentro desse universo dá. Aliás, o Exterminador é uma coisa que ele pode ser. É uma história que pode ser contada em qualquer ponto da história. Porque conforme ele foi mostrando nesse Exterminador, todo ano ia um Exterminador pra matar o John Connor. Mas será que com o final desse filme, que eles não conseguiram matar, então aquele destino vai acontecer de alguma morte? Aquilo é inevitável, é um ponto fixo no tempo. É um ponto fixo no tempo. Não tem Aquilo como. vai acontecer. Sim. Então o que ela vai acontecer é que ela vai ficar sendo treinada pela Sarah Connor pra chegar àquele ponto Sim, e pra virar poder lutar, pra poder virar a versão do John Connor de saias. O final explicado é esse, minha gente. Pra quem viu o filme e tá querendo saber uma explicação. O final explicado é esse. Vai acontecer, o extermínio da humanidade vai acontecer de algum modo, e a personagem principal ela foi salva para que continue sendo a líder que ela vai ser no futuro. Que é uma questão de estrutura? Sim. O papel da Grace é o mesmo do Kyle Reese no primeiro filme. Sim. Só que sem as conjecções carnais. Tchaka, tchaka, nabu, tchaka. Isso a gente deixou pro Exterminador. Sim. Então o que acontece? Vale a pena. Deu aquele eu diria fôlego. Sim, com aquele certeza. Fôlego pra nova história. E eu não tenho dúvidas que eles vão fazer uma continuação. Mas se não quiserem fazer, não precisa. A história foi muito bem encaminhada, finalizada. E que ação, né, brother? Cara, é lindo. 5 minutos a porrada já come. Mas é uma ação de filme dos anos 90. Sim. É uma coisa pra quem gosta de anos 80 e 90. É aquela mesma coisa que a gente via quando era garoto. Sim. Então muito bom. Né? É muito bom. 90 é muito melhor do que esse mundo de agora. Pô, Cadu, então obrigado pela sua presença. É bom ver que você voltou. E a gente sabe que você vai voltar mais, que você já tinha dito isso, né? Ah, sim. É que você que não me liga, né, cara? O teu problema é que tu não me liga. Ele não liga pra mim, gente. Ele nem quer saber de mim. Mas a gente tá voltando sim, sempre. Declarações de amor, depois do Felipe ter saído, meu Deus. Mas a gente tá aí de volta sim, e quando precisar estamos aí, porque a gente tem muita coisa boa. Ainda tem, até o final do ano ainda tem os filmes aí bons. Muita coisa. Ainda tem o próprio Dr. Sono, né, que a gente vai ver junto. Exatamente, tamo nessa. Então, é nóis, galera. Abração. E até a próxima, se não for antes.